graça, a paz, o favor, o amor e a doce presença de Deus seja com você. Eu sou o pastor Felipe Sanches e estou aqui para mais uma devocional. E hoje eu quero falar acerca do batismo de Jesus e de João Batista, apresentando esses fatos para nós. O batismo de Jesus, ela se repete nos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Mas cada um vai ter uma perspectiva, cada um vai ter uma ótica, cada um vai acrescentar algumas informações e isso para nós é riquíssimo. No caso, Mateus, ele é um evangelista que tinha um objetivo de transmitir a mensagem de Jesus, o evangelho, as boas novas de Cristo, em uma perspectiva judaica para judeus, mostrando que Jesus era, de fato, o rei dos judeus, que era prometido desde a lei de Moisés, desde os tempos de Davi. Já Marcos, ele vai querer apresentar Jesus como um servo. Ele vai mostrar Cristo em ação, um evangelho mais prático, mais pragmático, que vai mostrar o sofrimento de Jesus como um servo sofredor. Lucas, ele vai apresentar Jesus numa perspectiva histórica. Ele quer mostrar para quem não é judeu, um retrato detalhado acerca dos fatos que aconteceram. E João, ele já vai mostrar Jesus com a sua divindade. Ele vai querer apresentar o Jesus como Deus. E é um evangelho mais voltado mesmo para a igreja. Então vamos lá. Acerca desse episódio, lendo aqui primeiro em Mateus, capítulo 3, a partir do verso 7, nós vamos ler o seguinte. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Quem dizia isso? João Batista, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumas de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz o bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz a pá em sua mão, e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha no fogo, que jamais se apaga. Indo para a mesma passagem em Marcos, como Marcos ele não tinha esse nível de detalhe, ele não queria mostrar para judeus nenhuma perspectiva histórica, ele queria mostrar as ações. Já logo no capítulo 1 nós vemos essa mesma narrativa. E a partir do verso 4 vamos ver assim: e foi assim que chegou João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de todas as regiões da Judéia, de todo o povo de Jerusalém, eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas por pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias de suas sandálias. E eu vos batizei com água. Ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Veja aqui que ele não comenta do fogo. E, consequentemente, ele não fala da pá, da eira, do celeiro e do fogo. Se lermos em Lucas, vamos ver o seguinte, em Lucas 3, a partir do verso 15. A essa altura, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então, João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água, entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias de sua sandália. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira, juntar o trigo em seu celeiro, todavia queimará a palha com fogo, que jamais se apaga. Vamos ler João, não? Vamos ler esses 3? Veja que em Marcos, aonde não fala do fogo, ele já segue para a narrativa do batismo. Em Mateus e em Lucas, quando ele menciona o Espírito Santo e o fogo, ele qualifica essa informação, ele dá uma explicação, ele dá um texto adicional que vai qualificar o porquê os 2 evangelistas incluíram essa informação. Ele vai falar que Jesus, esse que virá, que é maior do que João Batista, que nós sabemos que é Jesus, ele vai separar
o trigo no seu celeiro, já a palha no fogo. E antes disso ele falou que ele batizará com o Espírito Santo e o fogo. Logo ele está falando da mesma informação. A palavra baptismo no grego, com um sufixo agregado, ela vai significar imersão. Então ele está falando, ele batizará vocês, ou ele vai fazer vocês imergirem no Espírito, ou vocês imergirem no fogo. E então ele vai qualificar, olha, aquele que foi imerso no Espírito é aquele da qual ele vai separar no seu celeiro, é o trigo. Já aquele que é a palha, ele vai juntar e vai lançar no fogo. E ele está vinculando o batismo no fogo com lançar neste fogo que queima para sempre. Logo, quando nós falamos de batizar no Espírito Santo, nós estamos falando de um batismo para a salvação. E quando falamos de batizar no fogo, estamos falando de um batismo para a condenação eterna. E quantas vezes, e eu falo que eu já fiz muito isso quando eu apenas ouvia e reproduzia. Quantos cultos, quantas reuniões de oração que você já não ouviu alguém dizendo que Deus te batize com o Espírito Santo e com fogo. E nós estamos falando para essas pessoas que estão ouvindo, que você seja batizado no fogo do inferno, a condenação eterna. Veja como é sério nós interpretarmos erroneamente o que está escrito. O batismo com fogo é para a condenação eterna. Quando eu falo, Deus me batiza com fogo, eu estou falando, Deus me mande para o inferno e para a condenação eterna. Mas quando eu falo, Deus batiza o irmão com o Espírito Santo, eu estou falando para ser batizado com a salvação. E aqui nós podemos perceber uma outra realidade. A salvação e o batismo com o Espírito Santo estão intimamente ligados. Muitas vezes nós falamos, a pessoa nasceu de novo, ela veio para Cristo, nós aprendemos assim. Em um dado momento, ela recebe um batismo especial com o Espírito Santo para capacitá-la para a obra. Porque nós associamos ao batismo dos apóstolos. Mas pense comigo, os apóstolos foram a geração de transição. Não existia batismo com o Espírito Santo antes. Por que eles não foram batizados antes, se eles já caminhavam com Jesus? Porque não existia batismo com o Espírito Santo até então. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele só veio no Pentecostes. Então, eles não poderiam ter recebido antes. Mas, Felipe, eles caminharam com Jesus e depois receberam sim. Eles caminharam com Jesus e não existia batismo com o Espírito Santo. Eles passaram a ser a geração que receberam o batismo em um momento transitório. Diferente dos que vieram depois, que sempre, ao nascer de novo, receberam o batismo com o Espírito Santo. E você quer entender isso melhor? Lá no Éden, quando o homem comeu da fruta e morreu, o espírito dele morreu, porque o homem se continuou vivo. E o espírito, parte que se comunica com Deus, porque Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Devido à queda de Adão, todo homem nasce com uma natureza adâmica. Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. E um morto, ele não sente vontade, ele não se arrepende. Um morto, ele não compreende que ele está errado, ele está morto. E as coisas de Deus lhe parecem loucura, porque ele é apenas um homem natural. O Espírito de Deus, ele te toca com o batismo do Espírito. Seu espírito, outrora morto, renasce. E agora você se vê desnudo diante da pureza de Deus. E você se vê imundo diante da pureza de Deus. E você então agora, vivo, as coisas de Deus já não são mais loucura. Você compreende que Deus é grande, poderoso e puro. E você é pequeno, fraco e sujo. E então você se arrepende. E uma vez que você se arrepende, o Espírito Santo, que já te batizou, ele vai te perdoar. Deus vai te perdoar. O perdão conquistado na cruz vai surtir efeito, porque você foi batizado, se arrependeu, foi salvo. E o Espírito Santo que te batizou, te salvou. E aquele que não for batizado, ele será batizado depois no fogo para a condenação eterna. Mas Felipe, os discípulos, depois eles batizaram outras pessoas que já tinham sido salvas. Vou ler aqui um texto de Atos 11,
15:16, a palavra vai dizer assim: Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus. E quem era eu para ir contra Deus? Pedro estava falando: olha, assim como nós, os não-judeus receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, quando creram. Ou seja, quando eles creram verdadeiramente, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles estavam andando com a igreja, mas ainda não sabiam de fato quem era Jesus. E quando verdadeiramente creram, foram batizados. Na igreja hoje é assim, muitas pessoas estão há anos caminhando e não são salvas. Mas em um dado momento, Deus pode tocá-las e elas podem ser achadas de Deus depois de 10 anos de caminhada e verdadeiramente nascerem de novo depois de vários anos de caminhando com a igreja. Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos intensivamente. E lá no final dos 3 anos, então lá em Lucas 22:32, Jesus vai falar com Pedro: Pedro, quando você se converter, você confirmará os seus irmãos. Então veja que ele caminhou 3 anos com Jesus, mas Jesus falou que ele ainda não era convertido e falou: quando você se converter. Então a caminhada, a experiência vai nos habilitando. À medida que vamos entendendo as verdades bíblicas, vamos crescendo e tornamos habilitados e dirigidos por esse Espírito que nos batizou desde o início. Vamos crescendo em intimidade com o Senhor. E a perseverança vai trazendo experiência. E então nós começamos a ter mais autoridade e capacidade do próprio Deus pela intimidade com Ele para fazer toda boa obra. Você não vai ser batizado com fogo em nome de Jesus, porque o fogo é para condenação. E o Espírito Santo, ele te batiza quando você nasce de novo. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de vida, que Ele renove a sua mente e que você tenha fome e sede, não apenas ler, mas estudar e compreender as Escrituras para que você não pereça por falta de conhecimento. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.